E aí? Fala, seus avivalistas. Pelotão do reino. Vamos nessa. Tamo junto. Até depois do fim. Bora fazer um dia memorável ou não? Hoje é aquele dia. O dia memorável. Imagina que o mundo é como acordar esse horário e ter que repetir isso todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Não acorda não, hein? Primeiro que não acorda esse horário. Segundo, repetir todo dia. Aí terceiro, progressivamente a repetição. Fazendo e avançando. Esse é o grande detalhe. Sejam todos bem-vindos. Compartilhe aí a live. Quem tá por aí, escreve, aperta F5 que já começou. Vamos embora. Vamos ler o prefácio do livro, Porque Tarda o Pleno Avivamento, de Leonardo Ravenhill. Eu vou ler um pouco mais acelerado. Eu vou tratando os pontos nos capítulos, mas o prefácio ele precisa ser lido, tá? Eu quero que você faça uma reflexão. O nome do livro é Por que Tarda o Pleno Avivamento. Primeiro vamos tratar o que é avivamento. Avivamento. Avivar. Algo que está dormindo, desanimado, abatido. Avivamento não é motivacional, avivamento não é gente reunida. Avivamento é fogo incandescente. A palavra fala do braseiro, da brasa. Avivamento é quando não para de entrar brasa nova. Ou seja, carvão novo que continua aumentando a brasa. Esse é um fato. E aí o nome do livro é Tarda, porque demora o pleno. O pleno significa último. Aí nós vamos nessa. Você que tá com o livro na mão. Nós vamos na página 5. E eu preciso ler o prefácio para você entender. Vamos ler tranquilo. Bora. Prefácio, então. Os grandes complexos industriais mantêm em seu quadro de funcionar alguns operários que prestam serviço apenas quando ocorre uma falha em um grande setor da fábrica. Assim, se uma máquina apresenta algum defeito, eles são convocados e comparecem ao local para identificar o problema e solucioná-lo. Tudo volta a funcionar a contento, como era antes. Esses homens não se preocupam com sistemas que estão operando bem. Especializam-se em localizar e corrigir defeitos. No reino de Deus ocorre algo semelhante. Deus também sempre tem de prontidão seus especialistas, cuja principal função é cuidar das falhas morais, ou melhor dizendo, do declínio espiritual de uma nação ou igreja. Exemplos desse tipo de indivíduo foram Elias, Jeremias, Malaquias e outros iguais a eles, que em momentos críticos da humanidade surgiram no cenário da história para repreender, condenar, exortar o povo de Deus em nome dele e da justiça. Quando o povo de Israel, a igreja, se achava em condições normais, esses sacerdotes, pastores ou mestres trabalhavam silenciosamente, passando quase desapercebidos. Mas assim que se desviavam um pouco das veredas da verdade, esse especialista se levantava para intervir. Parece que possui um instinto especial capaz de detectar problemas, que fazia com que logo corresse ao auxílio do Senhor e do seu povo. Geralmente esse tipo de pessoa tinha a tendência de ser radical, de ter atitudes drásticas, de ser a certo ponto violento. E os curiosos que se pusessem a observar o seu trabalho provavelmente o taxariam de extremista, fanático, negativista. E num certo sentido não deixava de ter razão. Ele era um homem de um propósito só, de caráter severo, destemido. E esses eram justamente os atributos que as circunstâncias exigiam.
A um ele chocava, a outros assustava e a outros ainda afugentava, mas o profeta sabia sem sombra de dúvida quem o havia chamado para executar aquele trabalho e qual a tarefa a ser cumprida. Seu ministério tinha um caráter de emergência e isso fazia dele, ó, nota esse negócio, caráter de emergência. Fazia dele um homem diferente, bem distinto dos demais. O débito que o povo de Deus tem para com esses servos dele é tão vultoso que nunca poderá ser pago. E o curioso é que eles raramente pensam em saudá-los enquanto esses indivíduos estão vivos. Em compensação, a geração seguinte o exalta, escreve livros sobre seus feitos, como se instintivamente e meio sem jeito quisesse desincumbir-se de uma obrigação que a geração anterior praticamente ignorara. Quem conhece Leonard Ravenhill vê nele esse especialista espiritual, esse homem enviado por Deus para não realizar um ministério na obra regular da igreja, mas para fazer frente aos profetas de Baal, desafiando-os em seu próprio território, para envergonhar os negligentes sacerdotes que oficiam no altar, para enfrentar os falsos profetas e advertir o povo que está sendo desviado do caminho certo por influência deles. Um homem como esse, às vezes, não é companhia muito apreciada. O evangelista profissional que sai correndo do culto assim que ele se encerra e vai para o restaurante de luxo contar piadinhas com os amigos, talvez o considere uma presença embaraçosa, pois ele não é um desses que conseguem silenciar a voz do Espírito Santo em seu coração, como quem fecha uma torneira. Ele insiste em ser um crente fiel o tempo todo, onde quer que seja, e nisso também se distingue de muita gente. Quando se trata de Leonard Ravenhill, é impossível ter uma posição indiferente. Seus conhecidos podem ser divididos em dois grupos: aqueles que o amam e admiram profundamente e aqueles que o detestam. E o que se diz dele pode-se dizer também de seus livros e deste livro. Ao encerrar a leitura, o leitor procura logo um lugar silencioso para orar ou atirar longe, irritado, fechando o coração às suas exortações e apelos. Nem todos os livros, nem mesmo os bons livros, podem ser considerados uma mensagem enviada direta do céu, mas acredito que este seja. Porque o seu autor é uma voz do alto e o espírito dele fala por suas páginas. Tozer. Prefácio da edição brasileira. Avivamento. Sem dúvida, esta é uma das palavras mais desgastadas no vocabulário evangélico brasileiro. Mas quando Leonard Ravenhill, aperta o like aí, escreve sobre avivamento, ele não toma partido entre carismáticos e tradicionais e nem toma conhecimento das questões debatidas entre eles. Para ele, a questão não é se tocamos bateria em nossos templos ou se levantamos as mãos no culto de louvor. Ele nos chama a levantar um clamor a Deus para que ele fenda os céus e desça com poder e autoridade para tornar o seu nome notório na presença de seus adversários, fazendo as nações tremerem diante dele. Leonard Ravenhill não brinca em serviço e não dá moleza para quem está com a vida acomodada na igreja do Senhor. Cansado de ver a noiva de Jesus debilitada pela carnalidade, ele dá um puxão de orelhas bem dado e faz cobranças de santidade, poder e oração que poucos têm coragem ou autoridade de fazer. Se ele chama os crentes a orar é porque ele ora, e ora como poucos que já ouvi. Muitos perguntam por que tarda o pleno avivamento. Ravenhill responde com palavras incisivas e inconfundíveis. Escrito em 1959, este livro tardou a sair em português, mas minha oração é que esteja sendo lançado no momento certo para despertar uma igreja confusa, mundana e enfraquecida para um grande derramamento do Espírito Santo. Só assim ele cumprirá o seu papel profeta de família, de Deus, corpo, noivo e habitação de Cristo. George Foster, 1989, Belo Horizonte. Introdução. Eis minha pequena oferta de pães e peixes, um lanchinho simples, sem a beleza nem o sabor de um bolo de aniversário. Sinto-me como um marinheiro que vi surrando um soldado. Certa vez, porque explicou ele, esse sujeito xingou minha mãe. O meu senhor também foi insultado e a sua igreja vilipendiada. E diante de dois insultos desses, meu coração se angustia. A igreja tem muitos inimigos, não posso deixar minha espada na bainha, de modo algum. Calculo que cerca de 1 milhão de pessoas lêem um jornal
Herald of His Coming, em sua edição em inglês. Alguns dos capítulos deste livro foram publicados nesse periódico sob a forma de artigos e, portanto, foram lidos por inúmeros leitores. Isso não me deixa orgulhoso nem humilhado. Esse jornal é publicado também em espanhol, francês, alemão e outras línguas, portanto, através dessa publicação, bem como do Alliance Witness e outras semelhantes, Deus tem usado esses meus despretensiosos estudos para falar ao coração de muitos crentes. Meu desejo agora é que você, leitor, receba a bênção por meio deles. Quero agradecer sinceramente ao meu estimado amigo e conselheiro espiritual Tozer, que bondosamente escreveu o prefácio. Agradeço também a senhora Wines e a sua filha Ruth, que corrigiram e datilografaram o manuscrito, realizando um trabalho primoroso. Todos os lucros oferidos com a venda desta obra serão revertidos para o sustento de missões do exterior. Que nós possamos viver sempre com os valores eternos em vista. Leonardo Ravenhill. Aí aqui a fala de um grandes homens. Capítulo 1. Vocês estão aí? Escreve assim, ó. Eu sou líder do último avivamento. Escreve aí. Escreve aí. Ó, tem um comentário interessante aqui, ó. Luciana escreveu assim: Leonardo Ravenhill é um avivalista bem raso, não trouxe nada de avivamento de fato. Ele deu sorte porque seu ministério foi levantado na Segunda Guerra Mundial, onde o povo estava desesperado, não fez nada demais. O seu comentário às vezes fez alguma coisa melhor que a dele, né? Esse é o problema. A gente quer avaliar as pessoas pelo extrato bancário, né? Deus avalia pela ordem. Deus fala, faz, ele fez, ele é profundo. Agora, você quer que alguém ajunte a gente? Não. Imagina uma obra de 50 que tá falando até hoje. E tem gente de madrugada agora acordada assistindo. Enquanto tem gente de madrugada falando que o cara foi raso. Aí vem falar que ele deu sorte como se ele tivesse errado, falhado, ou se ele fosse fraco. Sei. Mari. Comecei a ler o livro e quando fala no prefácio sobre o Ravenhill, chama dele, eu senti no meu coração que a mesma coisa será escrita sobre você. Tá certo. Isso aí mesmo. Cada um fala o que quer, né? E ouve o que não quer. Você comentou algo chamando alguém de raso e ganhou um comentário profundo ao seu respeito. Então ele teve sorte. Você vê que o comentarista da vida falou que ele teve sorte. Então vamos nessa. Capítulo 1. Com tudo que possuis, adquire a unção. Na igreja moderna, a reunião de oração é uma espécie de Cinderela. Essa serva do Senhor é desprezada e desdenhada porque não se adorna com as pérolas do intelectualismo, nem se veste com as sedas da filosofia, nem se acha ataivada com a diadema da psicologia, mas se apresenta com a roupagem simples da sinceridade, da humildade, por isso não tem receio de se ajoelhar. O mal da oração é que ela não se acha necessariamente associada a grandes façanhas mentais. Não quero dizer, porém, que se confunda com preguiça mental. A oração só exige um requisito, a espiritualidade. Ninguém precisa ser espiritual para pregar, isto é, a preparação, a pregação de um sermão perfeito segundo as regras da homilética e com exatidão exegética. Não requer espiritualidade. Qualquer um que possua boa memória, vasto conhecimento, forte personalidade, vontade, autoconfiança e uma boa biblioteca pode pregar em qualquer púlpito hoje em dia. E uma pregação dessas pode sensibilizar as pessoas, mas a oração move o coração de Deus. Escreve os códigos, ó. Oração move o coração de Deus. A pregação toca o que é temporal, a oração toca o que é eterno. O púlpito pode ser uma vitrine onde expomos nossos talentos, o aposento da oração.
Pelo contrário, desestimula toda vaidade pessoal. O aposento da oração desestimula toda vaidade pessoal. A grande tragédia de nossos dias é que existem muitos pregadores sem vida no púlpito, entregando sermões sem vida, ao ouvinte sem vida. Que lástima. Tenho constatado um fato muito estranho que ocorre até mesmo em igrejas fundamentalistas, a pregação sem unção. E o que é unção? Não sei. Mas sei muito bem o que é não ter unção. Ou pelo menos sei quando não estou ungido. Uma pregação sem unção mata a alma do ouvinte em vez de vivificá-la. Se o pregador não tiver ungido, a palavra não tem vida. Pregador, com tudo que possuis, adquire unção. Irmãos, nós poderíamos ter a metade da capacidade intelectual que possuímos se fôssemos 2 vezes mais espirituais. Que louco. A pregação é uma tarefa espiritual. O sermão gerado na mente só atinge a mente de quem ouve, mas gerada no coração chega ao coração. Algumas pessoas, eu vou ficar louco aqui querendo comentar. Algumas pessoas perguntam, mas como que você faz esses grandes lançamentos? Falando no coração. Seguindo o coração. Como que fala para esse tanto de gente? Fala no coração. Um pregador espiritual, sob o poder de Deus, produz mentalidade espiritual em seus ouvintes. A unção não é uma pombinha mansa esvoaçando a janela da alma do pregador. Não. Pelo contrário, temos que batalhar por ela e conquistá-la. Também não é algo que se aprenda. É bênção que se obtém pela oração. Ela é um prêmio que Deus concede ao combatente da fé, que luta em oração e consegue a vitória. E não com piadinhas e tiradas intelectuais que se chega à vitória no púlpito. Não. Essa batalha é ganha ou perdida antes mesmo de o pregador pôr os pés lá. A unção é como dinamite. Não é recebida pela imposição de mãos, nem tampouco cria mofo. Se o pregador for lançado numa prisão, ela penetra e permeia a alma, abradando-a e temperar, e o seu martelo da lógica e o fogo do zelo humano não conseguirem quebrar o coração de pedra, a unção fará. Que febre de construção de templos estamos presenciando hoje. No entanto, sem pregadores ungidos, o altar dessas igrejas não verá pecadores rendidos a Cristo. Suponhamos que todos os dias diversos pescadores saiam para alto mar com seus barcos, levando o mais moderno equipamento que exista para o exercício desse ofício, mas retornem sempre sem apanhar um só peixe. Que desculpa poderiam dar para tal fracasso? No entanto, é isso que acontece nas igrejas. Milhares delas estão abrindo as portas dominicalmente, mas não vêm conversão. Depois tentam encobrir sua esterilidade interpretando textos bíblicos a seu bel prazer. Mas a Bíblia diz, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. E o mais triste em tudo isso é que o fogo que deveria haver nesses altares encontra-se apagado ou arde em combustão muito lenta. A reunião de oração está morrendo ou já morreu? Com a atitude que temos em relação à oração, estamos dizendo ao Senhor que Ele começou no Espírito. Nós terminaremos na carne. Qual é a igreja que pergunta a um candidato ao ministério quanto tempo ele passa diariamente em oração? A verdade é que o pregador que não passa pelo menos 2 horas por dia em oração não vale um vintém, por mais títulos que possua. A igreja hoje se acha como que postada na calçada assistindo entre aflita e frustrada. A parada dos maus espíritos de Moscou que marcham pomposamente no meio de uma rua respirando ameaças contra tudo que é amável e de boa fama. Além disso, no lugar da regeneração, o diabo colocou a reencarnação. No lugar do Espírito Santo, os espíritos guias, no lugar do verdadeiro Cristo, o anticristo. E o que a igreja tem para contrapor os males do comunismo? Onde está o poder espiritual? A impressão que se tem é que, ultimamente, uma forte sonolência tomou o lugar da oposição religiosa nos púlpitos e também nas publicações evangélicas. Quem hoje batalha diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos,
Onde estão os combatentes divinamente ungidos de nossos púlpitos? Os pregadores que deviam estar pescando homens parecem estar pescando mais elogio deles. Os que costumavam espalhar semente agora estão colecionando pérolas intelectuais. Imagine só semear pérolas num campo. Chega dessa pregação estéril, espiritualmente vazia, que é ineficaz porque foi gerada num túmulo e não num ventre. E se desenvolveu numa alma sem oração, sem fogo espiritual. É possível alguém pregar ainda? Assim se perder, mas é impossível orar e perecer. Se Deus nos chamou para o seu ministério, então, prezados irmãos, insistem que precisamos de unção. Com tudo que possuis, adquire a unção, senão os altares vazios de nossa igreja serão exemplos vivos de nosso intelectualismo ressequido. Esse é o capítulo 1. E aí tem alguns comentários. E aí eu vou comentar aqui. Esse livro foi escrito em 1950. Ele está falando para pregador. Só que hoje cada membro é um ministro. Cada pessoa assumiu a titularidade por causa do tempo. Nós estamos falando de 1959. O Ravenhill é esse cara que entra em cena para quebrar o pau. E a gente, a cada processo evolutivo, a gente vai entrando num negócio chamado normalidade. O livro que a gente está lendo é esse aqui, ó. Por que tarda o pleno avivamento? Esse livro. O cara tá falando de 1959 e passou 69, 79, 89, 99, 2009, 2019. Então vamos lá. 69, 79, 89, 99, 2009, 2019. 6 décadas. 6 décadas. E continua a mesma coisa. O que é o avivamento? É um despertar. Por que ficamos chamando avivamento? Porque as pessoas dormem. As pessoas vivem dormindo. Qual que é o problema dessas pessoas dormirem? Elas vivem levando outras pessoas a dormirem com ela. Então, quando a sua vida é focada no mundo espiritual, o que vai acontecer? A unção que está sobre você, e ela vai ser transmitida. A Ana Paula perguntou, Pablo, você acha que é preciso orar pelo menos 2 horas por dia para ter unção? Não. O cuidado que você tem que ter de ler o livro é que você não pode relativizar o que é eterno e nem colocar no pedestal algumas falas. Eu já fui homem de orar 2 horas, 3, 4 horas num dia. Só que é o seguinte, andar no espírito é o que precisa. A sua vida é ser uma oração. Então, assim, se você falar, vou orar 2 horas por dia, eu acho que você consegue acordando mais cedo. Eu acho que você acorda mais cedo, vai orar as 2 horas. Eu já consegui fazer isso. Só que, imagina, se você pegar a escrita do Ravenhill e falar é o Novo Testamento, você vai ficar doido. Isso eu te garanto. Por quê? Porque ele está tão numa direção tão diferente. A Luciana escreveu aqui ó, uma coisa. Ela que tinha falado do Ravenhill falou, fala porque estudo sobre avivamento há mais de 12 anos. John Wesley, Lutero e Edward são profundos. Ravenhill é raso e dependente de sua opinião. Com o tempo você vai ver, ele não entendia de graça. Então, de novo, você vai ganhar uma correção. Tem gente que é chamado na lei, tem gente que não viu a graça. Não é o fato dele não entender, eu ia chegar nisso. Quando você fala que uma pessoa não entende de uma coisa, você não pode invalidar, porque a maioria de quem foi chamado por Deus não entendeu a graça. Agora imagina
se eu vir agora e falo para você assim, você também é rasa, porque você não entende do reino. Porque se você entendesse do reino, você não ia acusar ele, que é legalista, de não entender a graça. Entende? Então, assim, quando a gente anda no espírito, a gente entende que a pessoa ela tem o tamanho de um bastão. A pessoa tem um tamanho de um bastão e a gente quer que o bastão dela seja maior. Não, é o dela. Agora, se você falar que John Wesley, Lutero, Edwards, eles foram mais famosos e que deram mais reverb, eu vou concordar com você, mas isso não diminui quem é Leonardo Ravenhill. E você é bem-vinda. Você é bem-vinda aqui. E eu postei isso, postei a sua primeira mensagem, sua segunda, e daqui a pouco eu vou postar a terceira, porque você vai quebrantar seu coração. O Juarez Júnior, esse primeiro capítulo me fez lembrar da época de missionário. Já é hora de vos despertardes do sono. Romanos 13, 11. E aí o que acontece? Qual o problema do Edward, do Lutero e de todo mundo? Que não é um problema para eles, é um problema para nós vendo o que eles fizeram. Eles falaram isso, viveram isso e não multiplicaram o movimento nisso. Sabe o que que é? É que a gente precisa crescer nisso, multiplicar o movimento nisso, para não parar. Nós não somos líderes estáticos de avivamento. Nós somos pais e mães do avivamento de agora. Só que o Senhor ele não quer sacrifício, ele quer obediência. E o problema é que as pessoas, elas querem lacrar em tudo. Querem lacrar em tudo. A Leila portuguesa. Para avivar, primeiro tem de tirar a religiosidade. Quando você não tira a religiosidade, você não tira o cobertor. E aí o que acontece? Eu tô lendo esse livro com vocês porque ele é de 1959 e vai parecer que foi escrito agora. É um viés de um cara apaixonado pelo Senhor, indiscutível. Alguém que ama a palavra, indiscutível. O que eu quero que você entenda? A gente vai continuar a leitura. E nessa leitura, eu quero que você entenda. A Luciana que eu escrevi, você é amada por nós. Só que a gente não desmerece ninguém. Ponto. Quando o Leonardo Ravenhill está falando de pregador, na cabeça dele, quem movia as coisas era um pregador. Então presta atenção. Não são os pregadores mais. São todos. O dia 29 de dezembro, que a gente estava lá no Goiânia Arena, quem estava lá no Goiânia Arena? Falei, eu estava no chamado. Ali o Senhor falou algo novo no meu coração. Ele falou assim, cada crente, um influenciador. Aí eu falei, o que que é isso? Cada crente, um influenciador. Sabe o que que significa? Que a realidade do mundo espiritual precisa ser exponencializada. Aí a quantidade de gente estava no chamado. O interessante é que a gente que está lendo o comentário, por exemplo, da Luciana, chamando o Ravenhill de raso, a gente não tem que atacar ela, porque senão fica num triângulo religioso. Um é a ponta do triângulo, a outra fala mal dele, o outro, para defender o outro, fala mal desse. É isso que vocês têm que entender. Por que que tarda o pleno avivamento? Não julgue. Se a Luciana escrever de novo, eu tenho certeza que a próxima frase dela vai ter quebrantamento. Aí o Ravenhill passa o bastão para você, para mim. Ela entende que o Ravenhill não é o salvador da pátria, eu não sou, nem você. A gente para de julgar uns aos outros, entende a diferença uns dos outros, e aí faz o quê?
Aí a gente cresce com a mensagem do outro. O outro não carrega a mensagem da graça. O outro não entende que cada crente é um ministro, ou que cada crente é um influenciador. Mas porque ele estava num tempo diferente. Quando você, quando você entender isso, acabou. Quando você entende o que é o avivamento e o que significa esse último avivamento, você não vai viver com distrações. Ficar falando uns dos outros é distração. Aceita? Você, que é de uma tribo X de Israel, você nunca vai aceitar alguém de outra tribo. Por que o mundo está intolerante? Porque você não entende a mensagem que a pessoa carrega, não entende que essa mensagem pode te ajudar e não entende que a sua mensagem tem que ajudar o outro. Então, o que acontece nas distorções teológicas? Quem entendeu a graça quer falar mal de quem entendeu a lei. Quem entendeu o reino quer falar assim para os caras da graça. Não, deixa eu falar, são fases. Escreve todo mundo assim, ó, chega de distração. Então o que acontece? O povo de Deus, ele é distraído com axiologia, com teologia, com um monte de filosofia, com andragogia. Meu Deus, com antologia. Chega de distração, moço. A gente tem que aceitar as pessoas. Ontem eu estava em Brasília, na minha casa lá em Brasília, e recebi um líder africano lá. E aí ele falou: eu vou promover um encontro seu com 32 embaixadores africanos. Eu olhei para ele e senti uma paz, porque ele acredita tanto no que vai acontecer no próximo final de semana, que eu olhei e falei assim: Senhor, faz as pessoas acreditarem como ele. E aí ele começou a falar causas. E ele falou: você ama meu povo, eu conheço, eu sei. Você vai resolver isso, você vai resolver aquilo. Aí eu fiquei olhando. E eu falei: Senhor, qual o propósito disso? Aí o Senhor falou para mim: eu te chamei para mais povo. Você vai tirar a desigualdade nos olhares. Você não vai deixar mais o mover se distrair. E aí o que acontece? Quando ele chega, e eu tô assustado com o tanto de gente que tá chegando, que o senhor falou assim para mim: eu vou mandar generais de toda a terra. E esses generais de toda a terra, eles não vão vir de prédios, de instituições, de isso e daquilo. E eu tô assustado. Por quê? Porque esse despertar não é algo que eu tô provocando, você tá provocando. Nós estamos gerando a turbina. Então, no reino não tem divisão. O reino você vai tolerar a pessoa, inclusive o que ela faz de certo ou de errado não interessa. A gente vai ficar o tempo inteiro em espírito de confusão, se a gente ficar querendo combater um ao outro. Pega o que Gamaliel falou. Deixa esses discípulos de Jesus de lado. Se eles forem de Deus, ninguém segura. Se não forem, eles vão tropeçar sozinho. Sozinho. O reino não é impérios. No reino, um irmão, ele gosta de ver o outro prosperar. No império, não. Então eu vou te explicar uma coisa. As fases. A fase do inferno, a fase da salvação, a fase pós-salvação é lei. Depois a pessoa acha graça, depois ela encontra o reino, do reino só o próprio rei. A gente não luta uns contra os outros. E ali ele estava me dando sugestões, conselhos, esse líder africano.
Eu fui contar para ele o porquê que eu amo a África, porque que tem anos que eu já ajudo o povo africano, que foi um chamado. E ali eu vi o chamado sendo cumprido. Aquela reunião que aconteceu em Brasília ontem. Esse homem sentado na minha frente, ele vira e fala assim: tá bom, segue esse conselho e eu vou te colocar na frente do Barack Obama, do fulano, do ciclano. O mundo inteiro vai ver o que você está fazendo. Aí eu falei: mas o que eu tenho com isso? Você foi chamado para isso. Escreve todo mundo assim, ó: o reino não é império. Quando você trabalha no reino, você trabalha no mesmo lugar. Você está junto no mesmo lugar para fazer a edificação de uma única coisa. Muito simples. Então, na leitura desse livro, a gente vai terminar a live orando. Já vou te avisar. Já aperta o like aí. Como o reino não é império, não tem um só que governa. São vários pequenos reinos, mas em prol de um único reino. Quando é império, eu tenho ciúme. Quando é império, você é uma ameaça para mim. Quando é império, tem que só usar os outros. O reino é ativação de gente. Você sabia que vários movimentos no mundo afora, tanto de esquerda como de direita, de radicalismo e tal, criam movimentos que faltam esses movimentos no meio da igreja? Você acredita ou não? Quando você parar e ver movimentos que foram criados, eles são reflexo de uma desnutrição espiritual. Então as pessoas criam situações para empoderar pessoas que elas não foram ativadas e nos lugares onde elas deveriam ser acolhidas, elas são reprimidas e repelidas. Então, quando você olhar para um homem ou uma mulher, ela não é a esperança do avivamento. É o Senhor que é a esperança do avivamento. Quando o Ravenhill fala tudo que você puder, compra unção, unção é energia. Quero que você escreva isso aí. Energia. Eu descobri no reino onde que capta essas energias. Transbordo capta unção do alto. A oração capta. O andar em comunhão capta essa energia. Modelar uma pessoa, honrando ela e entrando em equivalência, capta essa energia. Porque a unção é o quê? Energia. A vida é uma frequência, que também é uma energia. Basta você dar uma folgadinha de 30 segundos, que você vê a energia saindo do corpo. Então, o que eu quero que você entenda é que vocês estão assistindo nessa madrugada são pessoas que são cabeças de chave. E o reino é o mais alto nível do estágio que você conhece escrito na palavra. Para depois dele, o que a gente não conhece nem prevê com o nosso coração é reinar sobre a terra. Então, coloca algo dentro do seu coração. Nós vamos continuar a leitura. Eu quero que o seu coração exploda, porque você é um influenciador. Eu não vou falar para você, seja tolerante, que quem governa não é intolerante. Quem é do reino não é intolerante. A turma da salvação é uma turma que, se vê você com alguém que tem problemas, essa pessoa vai te acusar e vai acusar a pessoa. Eles chamam pessoas de desviadas. Não existe esse termo. Não existe esse termo. Quem é filho e pronto, acabou. Você é um anunciador do reino e a sua energia precisa crescer. Então, unção é energia. Fé é imaginação. Imagina um campo de energia que você gera com a visualização que você tem e conecta esses dois. Bom, é igual C4, vai explodir. Então,
todos vocês estão aqui, por mais que não acreditam, ou o número de seguidores de vocês, ou a quantidade de pessoas que entram na live, você ainda não acredita, mas você foi chamado para isso. Quando você é simples, você consegue captar energia. Quando você tem um coração igual de criança, você consegue. Quando você tem um coração que é perdoador, você está no nível, você consegue. Imagina quando você não ofende. Então, vamos entrar no capítulo 2. A oração toca a eternidade. Quando uma pessoa fala assim, ó, esse é o evangelho da graça. Não tem isso na palavra. A graça é uma fase, o evangelho é o do reino. É só você pegar o que está escrito. Eu vou colocar aqui sua mensagem uma última vez, Luciana Nina. Querido, não sou contra Ravenhill, pelo contrário, já estudei muito ele. O que você não entende é que a quarta onda do avivamento só ocorrerá com a entronização da palavra da graça. Tá errado. Se ele não entende graça. Deixa eu explicar. A última onda, que se é quarta, ou se é sétima, ou se é vigésima, é o evangelho do reino. Vou te provar aqui agora. Vamos abrir aqui. Mateus 24. Vamos abrir aqui que você vai entender. E nunca mais vai ficar falando isso aí. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. Então, virar o fim. Acabou a conversa. Vou falar uma coisa para vocês. Eu sou gestor, eu governo minha vida, meus negócios e tudo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu resolvi cair na besteira no meu circuito, no meu devocional, eu caí na besteira de tirar 1 minuto por dia e ter compaixão das pessoas que morrem sem Jesus. Aí outro dia era sobre as crianças que são abortadas. Aí eu caí na besteira de pensar aqueles que não são salvos. Aí aquele pessoal que é salvo, mas não produz nada no reino. E eu comecei a ter compaixão. Isso mexeu muito comigo. E aí o que acontece? Eu quero que você entenda que só tem esse evangelho. O evangelho do reino. O da salvação, ele ocorreu há 2000 anos atrás. Isso programou um povo para entender o reino, porque Jesus fala o todo o tempo é chegado o reino. E quem entende o reino não ataca quem é da salvação, quem parou na graça. Tá tudo certo. Cada um está numa fase. A última fase, o último avivamento é compreender isso aqui, ó. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. O que é testemunho de todas as nações? É um testemunho em que uma nação vai testemunhar. É um após o outro. O reino é o ápice. Eu quero que vocês escrevam isso aí. Aperta o like aí, todo mundo. Tá? Coração aí. O reino é o último estágio. Então, quando você é uma pessoa que está nesse estágio, você não fala dos outros, porque você não precisa de falar de nenhum movimento para crescer. Um é base do outro. Então, não existe possibilidade da gente enxergar o reino sem a graça. Não existe a possibilidade de você enxergar a graça se você não enxergar a lei, a salvação. Não adianta. Não vai ver, não tem como ver. Por isso que você tem que respeitar quem veio antes. O reino é o último estágio. Ponto. E aí o que acontece?
acontece uma coisa que quando você entende esse estágio, você vai crescer nele. Eu vou falar de mim. Eu não quero resolver o problema sozinho, porque não tem como. Num reino não se resolve sozinho. Quem tenta resolver alguma coisa sozinho é imperador. Dá para perceber o imperador lá em cima, né? Numa guerra. Querendo expandir território, custando a vida de várias pessoas. E aí o que acontece? Se você der conta de escrever isso, você nunca mais vai ter confusão. A lei é a base da graça, a graça é a base do reino. Ponto. Quem é o último estágio? O reino. A gente acha que o muito produzir vai resolver alguma coisa. Às vezes, produzir pra caramba naquilo que você não foi chamado vai te dar um problema. Então, a gente vai entrar agora no capítulo 2. A oração toca a eternidade. Quem não sabe, a gente tá lendo esse livro essa semana, ó. Por que tarde o pleno avivamento? Tá? A estatura espiritual de um crente é determinada pelas suas orações. O pastor ou crente que não ora está se desviando. O púlpito pode ser uma vitrine onde o pregador exibe seus talentos, mas no aposento da oração não temos como dar um jeito de aparecer. Eu vou fazer só um pequeno comentário aqui, tá? O tempo todo, Ravenhill acredita que é só um pregador que pode resolver o problema. E ele tá certo. Todos nós somos pregadores. Quero que você escreva isso aí. Somos todos pregadores. Somos todos influenciadores. Somos todos generais do reino. Embora a igreja seja pobre sobre muitos aspectos, é mais pobre ainda na questão da oração. Contamos com muitas pessoas que sabem organizar, mas poucas dispostas a agonizar. Muitas que contribuem, mas poucas que oram. Muitos pastores, mas pouco fervor. Muitos temores, mas poucas lágrimas. Muitas que interferem, mas poucas que intercedem. Muitas que escrevem, poucas que combatem. Se fracassarmos na oração, fracassaremos em todas as frentes de batalha. Os dois requisitos para se ter uma vida cristã vitoriosa são visão e fervor. Ambos nascem da oração e dela se nutrem. O ministério da pregação é de poucos. O da oração, a mais importante de todas as atividades humanas, está aberta a todos. Porém, as criancinhas espirituais comentam seu menor constrangimento. Hoje não vou à igreja. É um dia de reunião de oração. As pessoas não gostam de orar. É bem possível que Satanás não tema grande parte das pregações de hoje, mas a experiência do passado leva-o a arregimentar todo o seu exército infernal para lutar contra o crente que ora. Os crentes de hoje não têm muito conhecimento da prática espiritual de ligar e desligar, embora essa responsabilidade nos tenha sido delegada por Deus. O que tu ligares na terra, você tem feito isso? Não desperdiça seu poder. Se quiser ser poderoso na obra dele, tem que ser poderosos com ele. O mundo está marchando para o inferno a um ritmo tão rápido que, se comparado aos modernos aviões supersônicos, estes pareciam tartarugas. E, no entanto, para vergonha nossa, nem recordamos qual foi a última vez que passamos a noite toda em oração a Deus, suplicando-lhe que derrame sobre nós um avivamento que abale o mundo. Não temos compaixão pelas almas, estamos pensando em que os andaimes são os prédios. As pregações de hoje, com sua falha interpretação das verdades bíblicas, nos levam a confundir agitação com unção e comoção com avivamento. Escreve todo mundo assim, ó. Avivamento é um despertar. Quando eu falo para você assim, ó, faz network, vai acontecer um despertar. Modela uns aos outros, vai despertar. Prospere, vai acontecer um despertar. O segredo da oração é orar em secreto. Esse é o segredo. Quem se entrega ao pecado para de orar. Isso é um fato. Mas aquele que ora para de pecar. Ele suspende, né? Continua pecador, mas ele diminui isso. O fato é que somos pobres, mas não humildes de espírito. A oração é profundamente simples e ao mesmo tempo profunda. É uma forma de expressão tão simples que até uma criancinha pode exercitá-la. Mas é igualmente tão sublime que ultrapassa os recursos da linguagem humana e esgota seu vocabulário.
Lançar diante de Deus uma torrente de palavras não irá necessariamente impressioná-lo ou comovê-lo. Uma das mais significativas orações do Velho Testamento foi feita por uma pessoa que não pronunciou palavras. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. De fato, está lá em 1 Samuel 1,13. De fato, ela não tinha grandes dons de oratória. Sem dúvida, existiam gemidos inexprimíveis. Será que nos encontramos num padrão tão inferior ao dos cristãos neotestamentários que não possuímos mais a fé dos nossos antepassados, com todas as suas realizações e implicações, mas somente a fé emocional de nossos contemporâneos? A oração é para o crente que o capital é para o homem de negócios. Uau! Então, a oração é para o crente o que o capital é para o homem de negócios. Não se pode negar que a maior preocupação da igreja hoje são as finanças. E, no entanto, esse problema que tanto inquieta as igrejas modernas era o que menos perturbava a do Novo Testamento. Hoje damos mais ênfase à contribuição. Eles davam a oração. Em nossos dias são muito poucos os que estão dispostos a assumir a responsabilidade de orar inspirados pelo Espírito. E para esse tipo de oração não há substitutos. Temos que orar, senão pereceremos. Fim de mais um capítulo. Olha só. Desde o dia 2 de abril, a gente instituiu a casa de adoração dentro da empresa. E desde esse dia a gente contratou tocadores e tem chamado pessoas para continuar firme ali. Sabe o que acontece? Eu coloquei um alvo. Esse evento que começou dia 2 de abril desse ano, só vai acabar daqui 4 anos. Daqui 4 anos. Sabe por quê? Vocês vão anotar assim, ó. Adoração é uma arma de ataque. Tem tanta coisa. E aqui está um grande detalhe. O grande detalhe que quando você ouve uma pessoa falar só um viés, você acredita que é só aquilo. Não vou te falar. A adoração é uma arma de ataque. E foi descobrir nisso, e foi ouvir nisso, e amadurecer nisso, que eu comecei a criar a maior bomba nuclear. Adoração. Vocês vão escrever isso. Adoração é uma arma de ataque. Descobri no mundo espiritual também que quando você está em crise e você está assim arrebentado, adore o Senhor. Isso chama a atenção do mundo dos anjos, pra você ter uma noção. Os anjos se alimentam de sacrifício de adoração. Quando você está arrebentado, você só reclama, né? Oh Deus, que o Senhor deixou fazer isso? É nessa hora que você tem que adorar. É nessa hora que as coisas acontecem. Então, o que eu quero que você entenda é que existem muitas armas. Alguém está perguntando que livro que você está lendo. Estou lendo O Porquê Tarda o Avivamento. Eu não estou lendo o Novo Testamento. Eu estou lendo um livro de um homem que era fervoroso. Um homem que chegava em lugares, as pessoas caíam só de ouvir a conversa dele. Um homem de oração. E eu quero extrair daqui os códigos para a gente religar essa bomba. O avivamento dos santos. Santo, no hebraico, significa separado, escolhido. Então, eu vou te falar de coisas que o Ravenhill não falou. Você não sabe o poder de transformar a sua vida numa coisa chamada transbordo. Quando você vira um ministro dele. Quando você vira um líder do reino. Quando você se posiciona. Quando você adora, você ganha uma armadura. E você ganha armas e cada nível de adoração você vai ficando mais forte. Alguém fala assim, isso é uma besteira. Adoração é uma arma de ataque. Davi era um adorador e não perdia guerra. Foi o principal rei de Israel. Há quem diga que foi Salomão. Eu não falei o mais rico. Eu não falei o que resolveu o meu problema. Eu falei o principal.
E Salomão só chegou nesse nível porque o Davi era pai dele. Imagina um cara que venceu tanta guerra, que criou tanto temor nas nações vizinhas, que quando o filho guerreia, ele é o único rei que fica 40 anos sem guerra. Imagina o que não passava na cabeça de alguém falando, deixa esse filho do Davi para lá. Então presta atenção. A gente tá lendo esse livro para você entender o que um cara queimava no coração em 1959. O Leonardo Ravenhill, ele não está mais entre nós. O ano que ele morreu aqui. Leonardo Ravenhill. Ele não está mais entre nós. Ele nasceu em 1907 e morreu em 94. 27 de novembro de 94. Morreu com 87 anos. Era do Texas, nos Estados Unidos. Era um homem que amava o Senhor e tinha uma visão do prisma. Ninguém, nem eu, nem você, nem o Ravenhill tem todas as visões. Então o que eu quero que você entenda é, cada um de nós carrega uma visão. E é assim que é interessante para o Senhor, que cada um carregue e trabalhe numa frente. A gente está num negócio aqui agora que o Ravenhill nunca imaginou que a gente estaria. Com milhares de pessoas ao vivo, numa madrugada, falando do livro dele. Nunca. Nunca. E o que é esse avivamento, que é o que a gente vai bater? O Brasil nunca passou os anos dourados. Não existe isso aqui. O Brasil ainda não conheceu o ápice do que é essa riqueza que ela tem, do que é o povo que o Brasil tem. As pessoas nos conhecem por coisas que a gente não gostaria de ser conhecido. É o seguinte. Primeiro, eu desafio todos vocês que estão me assistindo a escrever um livro. Que esse livro é de um cara que nasceu em 1907, escreveu em 1959, morreu em 94 e nós estamos lendo o livro dele aqui, numa das maiores lives do país. Ninguém do passado imaginaria que ia acontecer isso aqui, ó. Por isso que eu te falo que o avivamento vai explodir. Que o avivamento é quando você transborda, é quando você se posiciona. Aqui o nome do livro, ó. Porque tarda o pleno avivamento. Mais importante do que descobrir o nome desse livro seria você tirar o livro de dentro de você. Por que você tem que entender isso? Porque nós somos a geração que vai sofrer muito por não entender todo o armamento que o Senhor colocou no nosso coração. Se o Mateus 24 está falando que depois que o Evangelho do Reino for pregado a toda nação, então virá o fim, esse é um código que a gente tem que respirar ele todo dia. É a primeira vez que uma geração tem a chance de fazer isso. É a primeira vez. Então, tem gente que fala assim, os caras do Vale do Silício criaram a internet. Não. Os militares americanos em 1960. Não. Esse é o momento imperdoável. Esse é o momento onde a tecnologia se juntou e hoje eu posso asseverar para todos vocês. Se a gente não tivesse preocupado com o sucesso, se a gente não tivesse preocupado em agradar os outros, se a gente não tivesse preocupado em ser bem falado, a gente já tinha resolvido. Mas agora a gente vai para o sprint final. Tem como resolver. Tem como resolver esse problema nesse tempo. Tem como resolver. Eu queria que você escrevesse esse muito você fala, mano, não sei o que esse cara tá falando. Escreva assim, tem como resolver nessa geração. Sabe o que é engraçado? É que dá para resolver e várias pessoas vão deixar o lado errado da internet atrapalhar tudo.
Tem como resolver nessa geração. Agora que escreve assim, ó. Eu sou a solução do reino. Eu sou a solução do reino. Assim como um dia alguém falou assim, da terra de onde Jesus saiu, né? Eu fui lá na casa onde ele ficava, em Carfarão. Assim vão falar, mas brasileiro? Brasileiro resolvendo um problema na terra? Tem certeza? Tem. Uma coisa é os americanos com seus filmes individualistas, que quase todos os filmes, a solução do filme é individual, nunca é em dupla, nunca é em família, sempre individual. Tem um herói americano em cada filme. Diferente do filme americano, a solução do reino é uma unidade, é um corpo. Você que está assistindo, você é a solução. Você é a solução do reino. Você é a solução dessa geração. Então a gente vai ler mais um capítulo e a gente vai fazer uma orações. Vamos nessa. Capítulo 3. Precisamos de unção nos púlpitos e ação nos bancos. Olha que louco. Pode acontecer de um crente ficar muito tempo no estágio de criancinha espiritual e depois de repente despertar e amadurecer espiritualmente, tornando-se fervoroso nas batalhas do Senhor e manifestando um intenso amor pelos perdidos. Existe uma explicação para isso, mas nós nos achamos tão abaixo do padrão normal do cristianismo neotestamentário que o normal nos parece anormal. O segredo da transformação a que me referi acima é que houve um momento em que essa pessoa lutou com Deus, como Jacó, e saiu da luta esvaziada do seu ego, mas fortalecido com poder mediante o seu espírito. Para se ter uma vida vitoriosa, dois elementos são indispensáveis: visão e fervor. Sabemos de homens que lutam contra fortíssimas oposições da crítica carnal humana e tomam de assaltos picos pedregosos do território inimigo, tão somente para fincar a cruz de Cristo em lugares onde habita a crueldade. Por quê? Porque tiveram a visão e se encheram do intenso fervor. Alguém já advertiu que não devemos estar tão envolvidos com o céu a ponto de sermos totalmente inúteis na terra. Se há problema que essa geração não enfrenta, é esse. A verdade nua e crua é que estamos tão envolvidos com a terra que não temos nenhuma utilidade para o reino dos céus. Uau! A verdade nua e crua é que estamos tão envolvidos com a terra que não temos nenhuma utilidade para o reino dos céus. Irmão, se fôssemos tão eficientes na tarefa de enriquecer nossa alma quanto o somos na de cuidar de nossos interesses pessoais, constituiríamos uma ameaça para o diabo. Mas se fôssemos ineficientes no cuidar de nossos interesses, como somos nas questões espirituais, estaríamos mendigando. Uau! Alguns anos atrás, George Dickens ensinou-me uma verdade usando um argumento bastante lógico. Ter visão sem missão torna-nos visionários. Ter visão sem missão. Visionários. Ter missão sem visão leva-nos a trabalhar demais. Uau! Ter visão e missão faz de nós missionários. E é mesmo. Isaías teve uma visão no ano da morte do rei Uzias. Talvez haja alguém à nossa frente, impedindo que tenhamos uma visão ampla de Deus. O preço a ser pago pelo crescimento espiritual é bastante elevado. E às vezes doloroso também. Você estaria preparado para ter uma visão a esse preço? A perda de um amigo ou de sua carreira? E para essa transformação da alma, deixa eu aumentar aqui o tamanho dessa letra. E para essa transformação de alma não se oferecem descontos especiais. Se alguém deseja apenas ser salvo, santificado e só, não há lugar para ele nas fileiras do Senhor. Isaías teve uma visão em 3 dimensões. Vejamos Isaías 6, versículo 1 a 9. Seu olhar se dirigiu para o alto, viu o Senhor para dentro de si, viu a si mesmo e para fora viu o mundo. Sua visão tinha altura, viu o Senhor alto e sublime. Profundidade, viu as profundezas do seu coração e largura, viu o mundo. Foi uma visão da santidade. Ó, amados, como nossa geração precisa ter uma visão de Deus em toda a sua santidade.
E foi uma visão da iniquidade, estou perdido, de lábios impuros, e foi uma visão do desalento divino implícito nas palavras: quem há de ir por nós? E nesta hora em que vivemos, quando a média das igrejas está mais envolvida com promoções do que com orações, incentiva mais a competição e se esquece da consagração e substitui a propagação do evangelho pela autopromoção. É imperativo que tenhamos essa visão tríplice. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29, 18. E não havendo paixão pelas almas, a igreja perece, mesmo que esteja lotada dominicalmente. Certo pregador, conhecido do mundo inteiro, e que tem sido poderosamente usado por Deus nos últimos anos para promover avivamentos, que são bem diferentes de cruzadas de evangelismo em massa, contou-me que também teve uma visão semelhante. Ainda me recordo da expressão de temor com que me falou, que não sabia ao certo se estava tendo uma visão ou um sonho, se estava no corpo ou fora dele. Mas diz que enxergava uma enorme multidão em um profundo abismo cercado de fogo, presa no manicômio do universo, no inferno. O inferno. Depois disso, esse homem nunca mais foi o mesmo, nem poderia. Será que Deus poderia confiar-nos revelação tão grandiosa? Já passamos pela escola da oração e do sofrimento para que nosso espírito esteja preparado para suportar uma visão tão atordoante? Feliz é aquele a quem Deus pode comunicar tal visão. Ninguém vai além da visão que tem. Teólogos intelectualizados não têm condição de romper a cortina de ferro da superstição e das trevas por trás das quais há milênios estão perecendo milhões e milhões de indivíduos. Talvez só homens com menos intelecto, com uma visão maior, sejam capazes disso. Ter uma mentalidade espiritual é ter gozo e paz, mas se pararmos para pensar em estatísticas, podemos ficar bem preocupados. Leia os dados que se seguem e veja se não há vontade de chorar. Japão. O governo da nação afirma que a população já passa da casa de 120 milhões. Isso aí foi escrito em 59, tá? E está crescendo ao ritmo de 1 milhão e 100 mil pessoas por ano. Isso quer dizer que o número de não convertidos aumentou em 5 milhões nos últimos 5 anos. Coloque esse dado em sua lista de oração. Deixa eu dar uma olhadinha aqui só para ver como que tá o Japão hoje. Japão. Hum, 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 hum. Lá eles caíram naquele conto, né, da multiplicação dos não ter filhos. Tá com 125 milhões agora. Coreia, a parte desse país é de cerca de 42 milhões, constituída em grande parte de refugiados, flagelados e famintos. Índia, na Índia há milhões e milhões de pessoas no Vale da Sombra da Morte. Oriente, há mais de 1 milhão de refugiados árabes. Da Europa, nesse continente, até que há alguns anos existiam cerca de 11 milhões de refugiados políticos, indivíduos que, devido à guerra, se achavam distantes da sua pátria. Que situação triste. China e Hong Kong também há milhões de refugiados que escaparam da China comunista e vivem em condições miseráveis. E para aumentar nossa responsabilidade, basta lembrar que há cerca de 20 milhões de judeus, 350 milhões de muçulmanos. Está bem desatualizado aqui. 200 milhões de budistas, 350 milhões de confucionistas e taoístas, 500 milhões de hindus, 100 milhões de shintoístas e milhões de adeptos de outras seitas pelos quais Cristo morreu e que ainda não receberam a mensagem do Evangelho. Até mesmo nos Estados Unidos existem em torno de 50 milhões de jovens com menos de 21 anos que estão recebendo os ensinamentos de Deus. E cerca de 10 mil cidades de pequeno porte onde não há um templo evangélico. Quase 1 milhão de pessoas morrem sem Cristo semanalmente em todo o mundo. Isso significa nada para você? A mortalidade também era diferente. Morria mais gente lá, agora está morrendo menos. Precisamos acabar com a nossa religião sintética. Uma situação dessas revela a falta de unção nos púlpitos e de ação nos bancos. O fato é que hoje não se prega mais o evangelho com o mesmo fervor de antes, e não há mais fome em se ouvir a pregação. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu vejo o Billy Graham, eu passo mal. Passo mal. E acredite, a gente precisa
começar a transbordar para voltar a apaixonar pela palavra. Você precisa ter uma visão e uma missão. Isso vai fazer você explodir. Vamos continuar. Eu vou... Quem que tá com o livro aí? Escreve, eu tô com o livro. Terminando o livro aqui, ó. Vou pegar os pontos que a gente precisa. Irmão, a igreja perdeu o fogo do Espírito Santo e por causa disso a humanidade vai para o fogo do inferno. Precisamos ter uma visão de Deus santo. Deus é essencialmente santo. Os querubins não estavam clamando onipotente, onipotente é o Senhor, nem diziam onipresente, onipresente é o Senhor. O clamor deles era santo, santo, santo. Precisamos deixar que o amplo conceito desse termo hebraico penetre de novo em nossa alma. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, ele está lá. Nesta vida temporal, Deus nos cerca por todos os lados. E Ele mesmo, o Deus do qual não se pode fugir, nos aguarda na eternidade. É melhor procurarmos ter paz com Ele aqui e nos posicionarmos no centro da Sua vontade agora. Antes de Isaías passar pela experiência descrita no capítulo 6 de seu livro, ele proferiu uma série de ais para diversas pessoas, mas naquele momento ele viu a si mesmo e disse: ai de mim, sou eu mesmo. Senhor, quem está precisando de oração diz um hino. E como isso é verdade, será que não há quadros com imagens impuras pendurados nas paredes de nossa mente? Não haverá alguma impureza escondida em algum cantinho de nossos corações? Será que poderemos convidar o Espírito Santo para caminhar conosco de mãos dadas pelos corredores dele? Não haverá em nós intenções ocultas, motivações secretas e quartos fechados cheios de toda sorte de impureza a controlar nossa alma? Em cada um de nós existem três pessoas. A que nos achamos que somos, a que nós achamos que somos, a que os outros pensam que somos e a que Deus sabe que somos. Uau! Literalmente somos muito condescendentes com nós mesmos e por demais rigorosos com os outros, a não ser quando estamos buscando intensamente a verdadeira vitória espiritual. O eu ama o eu. Embora se diga a respeito de São Geraldo Magela que pela graça de Deus ele amava todas as pessoas menos Geraldo Magela. Que belo exemplo para nós. Mas na maioria das vezes escondemos de nós mesmos nosso verdadeiro ser, para que não fiquemos enjoados ante a realidade. Vamos pedir a Deus que seu penetrante olhar localize esse corrupto, impuro e mal cheiroso ego, para que ele seja arrancado de nós e crucificado com ele. Não adianta dar outros nomes ao pecado, continua sendo pecado. Algumas pessoas se justificam assim. Aquele sujeito ali tem um gênio dos diabos. Eu tenho ira justa. Ele é super sensível, mas eu sou irritável porque eu tenho problemas de nervos. Ele é ambicioso demais, mas eu estou apenas ampliando os negócios. Que sujeito mais teimoso, eu tenho convicções firmes. Ele é muito orgulhoso, eu tenho um gosto muito apurado. É muito fácil encontrar justificativa para todos os tipos de pecados, é só querer. Mas quando o Espírito Santo nos sonda o coração e conhece o que vai em nós, não passa a mão em nossa cabeça, nem tampouco nos lesa. Perguntou ao cego: Jesus, o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Vamos também pedir visão a Deus, uma visão para o alto, para dentro de nós e para fora. Assim como aconteceu com Isaías. Ao olharmos para o alto, veremos o Senhor em toda a sua santidade. Ao olharmos para dentro de nós, iremos ver-nos exatamente como somos e enxergaremos a nossa necessidade de purificação e poder. E ao olharmos para fora, veremos um mundo que está perecendo sem o conhecimento do Salvador. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Só então teremos unção nos púlpitos e ação nos bancos. Ai, mais um capítulo vai embora. E aí o próximo capítulo é o 4, perguntando onde estão os Elias de Deus. O que eu vou fazer? Vou fazer uma coisa bem simples. Eu vou direto nos resumos, todos os dias às 4h59 da manhã. Mas a gente vai fazer essa oração aqui de Salmo 139. Que o Senhor olhe em mim se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda, prova-me os pensamentos.
Quero falar para vocês que estão aqui ao vivo agora, nessa madrugada, nessa alvorada, né? Madrugada já passou. É que no modelo de um resolve num grupo, não funciona mais. Um dia que me peguei falando para cristão, eu pensei assim, mas é muito mais divertido falar para quem não é. Aí o Senhor falou para mim, eu chamei você foi para falar para eles. É muito interessante que sempre quem tem inveja do que eu estou fazendo fala assim, cadê a mensagem da cruz? A mensagem da cruz, ela é pregada o tempo inteiro. A mensagem do reino, ninguém entende ela. Ninguém prega. E os que entendem sabem do potencial lesivo que ela tem, ficam com medo, porque eu vou falar uma coisa que vocês nunca mais vão esquecer, tá? A mensagem do reino transforma ovelha em leão. Vocês podem falar mal tanto vocês quiserem. A mensagem do reino transforma ovelha em leão. Escreve isso aí. A mensagem do reino transforma ovelha em leão. Aí tem uma pergunta. Pergunta bem simples. O que você quer? Olha que massa, que um cara escreveu assim, eu não entendo muito, permita-me aprender. Carlos Alberto, não entendo muito, permita-me aprender. Uau. A mensagem do reino transforma ovelha em leão. Ovelha em leoa. Isso é muito forte. É chegado o reino. O Ravenhill falava em 59 que o pregador, pregador, pregador. Aí até que ele colocou, né? A turma do banco. Nós não somos a turma do banco. Nós somos a turma do transbordo. Nós somos a turma que acessa a fonte. Alguém escreveu ali assim, ó. Eu vi uma mensagem que sempre pastor vai ser pastor e ovelha sempre vai ser ovelha. Quando uma criança espiritual chega, ela tem que ser tratada como ovelha para ela aprender. Ela é uma ovelhinha, depois ela vira uma ovelha, cresce, amadurece. Mas quando ela acessa o reino, ela vira um leão. Se pastor fosse pastor e ovelha fosse ovelha para sempre, você não ia me ver aqui. Eu não tenho nada contra quem quer ser ovelha. Nada. Nada, nada, nada. Mas ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir do reino avançar. Alguém escreveu aí que tem um ditado escocês: lute, lute, lute até que um cordeiro vire leão. Vamos, ao invés de fazer o boot hoje, vamos fazer uma oração. É chegando a hora de você tomar a posição. É chegada a hora. Eu sei que isso vai doer. Isso vai dar problema para mim, inclusive. Mas você vai escrever.
Leões não são controlados. Quando um leão é ativado, ninguém consegue controlar mais. A não ser um leão mais poderoso que ele, que é o da tribo de Judá. Só. Eu quero que você escreva isso. Eu sou um leão da tribo de Judá. Quando alguém falar qualquer coisa pra você, você tá ficando louco, não sei o quê, é um sinal. Lembra só o seguinte: seja um louco com fruto. Louco sem fruto é só um idiota. Escreve assim: um louco com fruto. Você é um leão da tribo de Judá. E um dia a gente vai encontrar pessoalmente com Ravenhill. E a pergunta que ele fazia em 59 é: por que tarda o pleno avivamento? Simples. Ele questionou muitas coisas aqui que a gente tem algumas respostas. A gente tá achando outras. Eu vou contar uma coisa pra você. Assim como no Rei Leão, quando você foge por conta de algum impostor, você é encontrado por alguém, você começa a comer larva, você começa a comer inseto, para você mudar a sua alimentação, para você não comer aquela turma, né? E aí quando você descobre sua identidade, você volta. Igualzinho no filme O Rei Leão. O macaco foi lá e falou: você quer achar seu pai? Quero. Põe na água. Imagem e semelhança. Volta lá e toma posse. Você está sendo chamado nesse tempo para destravar muitos frutos. Para o reino ser estabelecido através da sua vida. E não adianta você fugir para lugar nenhum. Você que tem a marca do reino, você vai governar. Desculpa te falar isso. Você vai prosperar. Você vai enriquecer. Alguém fala assim, mas isso não é para todo mundo. Você que falou isso, não é para você. Pode passar o bastão. Nesse tempo vocês vão deixar as profissões de vocês e vão avançar. Vão avançar. Nossa, 6h23 da manhã. Escreve assim: eu nasci para reinar. Eu nasci para reinar. Quer ter um reino que não para de crescer? Faça as pessoas que andam com você reinar. Faça as pessoas que andam com você prosperar também. E aí a gente vai pegar a última frase aqui. Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então fecha os olhos. Antes de fazer essa oração, eu quero saber quem está dentro do nosso encontro aí no domingo, dos generais do reino, os trabalhadores da última hora. Então, no dia 1º de maio, vou dar o recado aqui, ó. Dia 1º de maio, a gente vai estar junto na Arena Barueri. Ô, Thiago, confirma para mim se tá tudo certo a carreata hoje. É hoje mesmo? Me fala aí. Não? Passou para que dia? Escreve aí no WhatsApp que eu vou ler aqui. Ó, eu tô dentro, eu tô dentro, eu tô dentro. Só chama quem tem o mesmo perfil, quem consegue entender essa mensagem. Ou quem tá com o coração quebrantado para entender ela. Tá? Muita gente dentro, vai ser doideira. Você vai ver eu assumindo um novo trabalho, dia 1º de maio. Eu vou trabalhar para os outros, mas é um rebaixamento na terra, mas é um cumprir daquilo que ele chamou, tá?
Eu tô com você, minha família tem uma aliança com a sua e nós vamos aumentar a quantidade de pessoas. Tá bom. Vai ser sexta-feira a carreata. Que a gente foi pedir liberação, liberou na sexta. É isso aí. Então vamos fazer uma prece. Salmo 139, 23 e 24. Fecha os olhos. Solda-me, Senhor. Sonda cada um dos corações aqui. A ti nós rendemos graças, que o Senhor é bom e sempre nos ouve. E a sua misericórdia não tem fim. O Senhor é bom e a sua misericórdia não tem fim. Sonda-nos. E se há algum caminho mau, expõe para que isso seja arrancado de nós. Tira o medo dos que estão aqui nessa alvorada. Tira a vontade de agradar aos outros. Senhor, que a partir de agora eles tenham fruto e frutos que permaneçam no Senhor. Que eles possam amar o reino e a volta. Que eles possam se envolver com tudo que eles têm, naquilo que o Senhor chamou. Que eles possam ser cheios do Espírito e da palavra. Fala assim, eu sou a resposta da oração de décadas, de gerações. Eu sou a resposta do reino para a última hora. Fala assim, a minha nação é a nação que vai governar sobre a terra. O Brasil vai governar sobre a terra. O Senhor nos deu essa nação. E para muitos, ela foi esquecida. A única pessoa que não esqueceu dela foi o Senhor. E o Senhor vai dar os frutos, o Senhor vai dar o reinado para essa nação. Fala assim, ó, Brasil é a nação mais próspera da terra, nas 3 esferas. É a nossa hora, Brasil. Chegou a nossa hora. Respira fundo. Começa a ver gente do mundo inteiro impressionado. Mentaliza isso. Impressionado com o levantar do Brasil. Ninguém nunca imaginou. Mas o Senhor já mandou no coração de muita gente. Mas a maioria vai ficar abismado de ver crescimento, um avanço. Um país que ama diferenças. Um país que aceita as pessoas como elas são. Um país que não precisa de proselitismo. Um país que não precisa de populismo. Um país onde as pessoas vão avançar, amadurecer, crescer. Como nunca antes na história da humanidade. Um país que entendeu o reino. Um país que não precisa de guerra. Um país que não precisa de heróis. Mas é um país que tem os generais do reino que vão se levantar. E dependendo de qualquer situação ou resultado, nunca ninguém vai frear isso. Isso é um movimento do alto. E tem líderes em todas as direções. Ninguém segura. Ninguém consegue atacar nem abalar uma estrutura dessa. É chegada a hora. Fala assim, eu sou o último avivamento. Você não faz parte. Você é o último despertar da humanidade. Nós vamos acelerar a volta dele. Respira fundo. Fala assim, eu empenho tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para que as pessoas aceitem quem elas são, entendam quem é Deus e possam ser amigo dele. Abre o sorriso.
Escreve suas mãos assim. Pablo, que arrogância falar que eu sou o último avivamento. Você é o último avivamento. Que arrogância falar acelerar a volta. Você vai acelerar a volta. Acorda. Não tem tempo para ficar desanimado. Acorda. Não tem tempo para ficar magoado. Acorda. Não tem tempo para ficar decidindo. Você vai ficar nesse mesmo lugar. Acorda. Acorda. Desperta tu que dorme, e Cristo te resplandecerá. Deixa eu ler para vocês aqui, Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá, ou seja, fará você ser exaltado, brilhará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Por quantos dias são maus? Fique com essa mensagem aí, Efésios 5,14. Isso vai ser assustador. Tá decidido, escreve isso aí. Está decidido. É sem volta. Por favor, acredite no que eu tô falando. Não busque o sucesso, não precisa dele. Se seu coração continuar puro diante do Senhor, você vai ter uma raiva de sucesso. Mas você vai curtir, porque a mensagem está sendo levada. Escreve assim, ó. Não tem mais volta. Não tem mais volta. É muito interessante. Quando você decide ser, quando você decide, não tem volta. Não tem volta. Nós somos a cultura do reino. E eu vou te falar, não existe cultura superior a essa. Ponto. Reino. Fica com essa. Tem 2000 anos que está sendo lido e pregado. É chegado o reino. Eu queria que com ousadia você escrevesse assim, ó. O reino chegou. O reino chegou. Sem volta. O reino chegou. Ponto final. Vocês que estão organizando as caravanas, você que já está em caravana e ônibus saindo de alguma cidade, carona, vai nos stories, eu pedi para minha equipe colocar para vocês não ficarem de fora. Isso vai ser uma festa. Amanhã, 4h59, eu tô indo com você. E o reino chegou. O ID, por causa da internet, virou Vinde. Vocês vão assustar com o crescimento de cada um de vocês. Porque não é um crescimento individual, é um crescimento de unidade. Nós vamos arregaçar. Lembra disso. Sabe o que eu vou abrir para vocês lá no evento? Eu vou abrir os códigos para vocês aumentarem a amplificação das contas de vocês. De Instagram, de YouTube, de o que for. Eu vou abrir isso para vocês lá. Vou ensinar vocês a ganhar armamento com a internet. É isso que vai acontecer. Vai ser um dia onde você vai aprender. Vai ser um aulão para você exercer o reino. Porque dinheiro é armamento para o reino, não é para mais nada. Quando você tiver isso aqui, ó, entender que o dinheiro é armamento para o reino, que a empresa é metralhadora, que a sua família é a base do reino. Aí você vai entender. O reino chegou. Ninguém vai segurar. Tamo junto. Vou abrir uma caixinha de pergunta agora para responder e continuar conectado com vocês aí. Quero que vocês busquem o Senhor em oração, vai ler a palavra, vai adorar o Senhor.
Lembra disso. Fechou? Tamo junto. Até depois do fim. Vou sair daqui, ó. Comenta a última postagem lá pra nós. Se conectem e é nóis.